Lei Complementar número 939, de 3 de abril de 2003. Institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de São Paulo. O Governador do Estado de São Paulo. Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei Complementar. Capítulo 1. Das Disposições Preliminares. Artigo 1º. Este Código regula os direitos, garantias e obrigações do contribuinte do Estado de São Paulo. Artigo 2º. São objetivos do Código. Inciso 1. Promover o bom relacionamento entre o fisco e o contribuinte, baseado na cooperação, no respeito mútuo e na parceria, visando a fornecer ao Estado os recursos necessários ao cumprimento de suas atribuições. São objetivos do Código. Inciso 2. Proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo instituído em lei. São objetivos do Código. Inciso 3. Assegurar a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal em que tiver legítimo interesse. São objetivos do Código. Inciso 4. Prevenir e reparar os danos decorrentes de abuso de poder por parte do Estado na fiscalização, no lançamento e na cobrança de tributos de sua competência. São objetivos do Código. Inciso 5. Assegurar a adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos de orientação aos contribuintes. São objetivos do Código. Inciso 6. Assegurar uma forma lícita de apuração, declaração e recolhimento de tributos previstos em lei, bem como a manutenção e apresentação de bens, mercadorias, livros, documentos, impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos a eles relativos. São objetivos do Código. Inciso 7. Assegurar o regular exercício da fiscalização. Dica: normalmente usa-se verbos no infinitivo para expressar objetivos. Artigo 3º. Para efeito do disposto neste Código, o contribuinte é a pessoa natural ou jurídica a quem a lei determine o cumprimento de obrigação tributária. Parágrafo único. Aplicam-se também, no que couber, as disposições deste Código a qualquer pessoa, física ou jurídica, privada ou pública que, mesmo não sendo contribuinte, relacionar-se com a administração pública em sua atividade de fiscalização e cobrança de tributos. Capítulo 2. Dos direitos, garantias e obrigações do contribuinte. Artigo 4º. São direitos do contribuinte. Inciso 1. O adequado e eficaz atendimento pelos órgãos e unidades da Secretaria da Fazenda. São direitos do contribuinte. Inciso 2. A igualdade de tratamento, com respeito e urbanidade, em qualquer repartição pública do Estado. São direitos do contribuinte. Inciso 3. A identificação do servidor nas repartições públicas e nas ações fiscais. São direitos do contribuinte. Inciso 4. O acesso a dados e informações, pessoais e econômicas, que a seu respeito constem em qualquer espécie de fichário ou registro, informatizado ou não, dos órgãos da administração tributária. São direitos do contribuinte. Inciso 5. A eliminação completa do registro de dados falsos ou obtidos por meios ilícitos. São direitos do contribuinte. Inciso 6. A retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de dados incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados. São direitos do contribuinte. Inciso 7. A obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres constantes de registros ou autos de procedimentos de seu interesse em poder da administração pública, salvo se a informação solicitada estiver protegida por sigilo, observada a legislação pertinente. São direitos do contribuinte. Inciso 8. A efetiva educação tributária e a orientação sobre procedimentos administrativos. São direitos do contribuinte. Inciso 9.
A apresentação de ordem de fiscalização ou outro ato administrativo autorizando a execução de auditorias fiscais, coleta de dados ou quaisquer outros procedimentos determinados pela administração tributária, observado o disposto no artigo 9º. São direitos do contribuinte. Inciso 10. O recebimento de comprovante descritivo dos bens, mercadorias, livros, documentos, impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos entregues à fiscalização ou por ela apreendidos. São direitos do contribuinte. Inciso 11. A recusa a prestar informações por requisição verbal, se preferir notificação por escrito. São direitos do contribuinte. Inciso 12. A faculdade de cumprir as obrigações acessórias relativas à prestação de informações previstas na legislação, bem como as notificações relativas à prestação de informações ou ao fornecimento de registros fiscais e contábeis, mediante o envio de arquivos eletrônicos a endereços virtuais da Secretaria da Fazenda, criados especialmente para essa finalidade, segundo a disciplina pertinente. São direitos do contribuinte. Inciso 13. A informação sobre os prazos de pagamento e reduções de multa, quando autuado. São direitos do contribuinte. Inciso 14. A não obrigatoriedade de pagamento imediato de qualquer autuação e o exercício do direito de defesa, se assim o desejar. São direitos do contribuinte. Inciso 15. A faculdade de se comunicar com seu advogado ou entidade de classe quando sofrer ação fiscal, sem prejuízo da continuidade desta. São direitos do contribuinte. Inciso 16. A ciência formal da tramitação de processo administrativo fiscal de que seja parte, à vista do mesmo na repartição fiscal e a obtenção de cópias dos autos, mediante ressarcimento dos custos da reprodução. São direitos do contribuinte. Inciso 17. Vetado. Inciso 18. A preservação, pela administração tributária, do sigilo de seus negócios, documentos e operações, exceto nas hipóteses previstas na lei. São direitos do contribuinte. Inciso 19. O encaminhamento, sem qualquer ônus, de petição contra a ilegalidade ou o abuso de poder ou para a defesa de seus direitos. São direitos do contribuinte. Inciso 20. O ressarcimento por danos causados por agente da administração tributária, agindo nessa qualidade. São direitos do contribuinte. Inciso 21. Obter convalidação, com efeitos retroativos, de ato praticado pela administração fazendária que apresentar defeito sanável ou erro notoriamente excusável, salvo quando dela resultar lesão ao interesse público e desde que haja o pagamento integral do tributo, se devido, que ficará sujeito à incidência de correção monetária, ou outra forma de atualização, e dos demais acréscimos previstos na legislação. Parágrafo 1º. O direito de que trata o inciso 19, petição contra a ilegalidade, poderá ser exercido por entidade associativa, quando expressamente autorizada por seu estatuto, ou sindicato, em defesa dos interesses coletivos ou individuais de seus membros. Parágrafo 2º. A convalidação a que se refere o inciso 21 poderá se dar por iniciativa da própria administração fazendária. Igual de ofício. Artigo 5º. São garantias do contribuinte. Inciso 1. A exclusão da responsabilidade pelo pagamento de tributo e de multa não previstos em lei. São garantias do contribuinte. Inciso 2. A faculdade de corrigir obrigação tributária, antes de iniciado procedimento fiscal, mediante prévia autorização do fisco e observada a legislação aplicável, em prazo compatível e razoável. São garantias do contribuinte. Inciso 3. A presunção relativa da verdade nos lançamentos contidos em seus livros e documentos contábeis ou fiscais, quando fundamentados em documentação hábil. São garantias do contribuinte. Inciso 4.
A obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da duplicidade da instância no contencioso administrativo tributário, assegurada, ainda, a participação paritária dos contribuintes no julgamento do processo na instância colegiada. São garantias do contribuinte. Inciso 5. A liquidação antecipada, total ou parcial, do crédito tributário parcelado, com redução proporcional dos juros e demais acréscimos incidentes sobre a parcela remanescente. São garantias do contribuinte. Inciso 6. A fruição de benefícios e incentivos fiscais ou financeiros, bem como o acesso a linhas oficiais de crédito e a participação em licitações, independentemente da existência de processo administrativo ou judicial pendente, em matéria tributária, sem prejuízo do disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional. São garantias do contribuinte. Inciso 7. O restabelecimento da espontaneidade para sanar irregularidades relacionadas com o cumprimento de obrigação pertinente ao imposto caso a auditoria fiscal não esteja concluída no prazo de 90 dias, contados da data em que ocorrer a entrega à autoridade fiscal da totalidade das informações, livros, documentos, impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos solicitados. São garantias do contribuinte. Inciso 8. A inexigibilidade de visto em documento de arrecadação utilizado para o pagamento de tributo fora do prazo. São garantias do contribuinte. Inciso 9. O não encaminhamento ao Ministério Público, por parte da administração tributária, de representação para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária, enquanto não proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência do crédito tributário correspondente. Parágrafo 1º. Quando a correção de obrigação tributária a que se refere o inciso 2 implicar em reconstituição da escrituração fiscal, o prazo para tal correção não será inferior a 60 dias. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 7. Restabelecimento da espontaneidade. Aplica-se somente aos casos em que a conclusão dos trabalhos fiscais dependa exclusivamente das informações constantes nos elementos apresentados, tornando desnecessárias outras verificações. Parágrafo 3º. O prazo fixado no inciso 7 poderá ser prorrogado por mais 90 dias, mediante requisição fundamentada do agente fiscal de rendas responsável pelos trabalhos à autoridade que determinou a sua realização. Artigo 6º. São obrigações do contribuinte. Inciso 1. O tratamento, com respeito e urbanidade, aos funcionários da administração fazendária do Estado. São obrigações do contribuinte. Inciso 2. A identificação do titular, sócio, diretor ou representante nas repartições administrativas e fazendárias e nas ações fiscais. São obrigações do contribuinte. Inciso 3. O fornecimento de condições de segurança e local adequado em seu estabelecimento, para a execução dos procedimentos de fiscalização. São obrigações do contribuinte. Inciso 4. A apuração, declaração e recolhimento do imposto devido, na forma prevista na legislação. São obrigações do contribuinte. Inciso 5. A apresentação em ordem, quando solicitados, no prazo estabelecido na legislação, de bens, mercadorias, informações, livros, documentos, impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos. São obrigações do contribuinte. Inciso 6. A manutenção em ordem, pelo prazo previsto na legislação, de livros, documentos, impressos e registros eletrônicos relativos ao imposto. São obrigações do contribuinte. Inciso 7. A manutenção junto à repartição fiscal de informações cadastrais atualizadas relativas ao estabelecimento, titular, sócios ou diretores. Parágrafo único. Relativamente ao inciso 7,
tomando conhecimento de verdade diversa da consignada nos registros sobre o contribuinte, a autoridade fiscal pode efetuar de ofício a alteração da informação incorreta, incompleta, dúbia ou desatualizada. Artigo 7º. Os direitos, garantias e obrigações previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções, da legislação ordinária, de regulamentos ou outros atos normativos expedidos pelas autoridades competentes, bem como os que derivem da analogia e dos princípios gerais do direito. Capítulo 3. Dos deveres da administração fazendária. Artigo 8º. A administração tributária atuará em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público, eficiência e motivação dos atos administrativos. Artigo 9º. A execução de trabalhos de fiscalização será precedida de emissão de ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo autorizando a execução de quaisquer procedimentos fiscais, exceto nos casos de extrema urgência, tais como flagrante infracional, continuidade de ação fiscal iniciada em outro contribuinte ou apuração de denúncia, nos quais adotar-se-ão de imediato as providências visando a garantia da ação fiscal, devendo nesses casos a ordem de fiscalização, notificação ou outro administrativo ser emitido no prazo máximo de 48 horas. Parágrafo único. A ordem de fiscalização, a notificação ou o ato administrativo referido no caput conterá a identificação dos agentes fiscais de rendas encarregados de sua execução, a autoridade responsável por sua emissão, o contribuinte ou local onde será executada, os trabalhos que serão desenvolvidos e o número do telefone ou o endereço eletrônico onde poderão ser obtidas informações necessárias à confirmação de sua autenticidade. Artigo 10. A notificação do início de trabalhos de fiscalização será feita mediante a entrega de uma das vias da ordem de fiscalização ou do ato administrativo referido no artigo anterior ao contribuinte, seu representante legal ou preposto com poderes de gestão. Parágrafo 1º. A recusa em assinar comprovante do recebimento da notificação ou a ausência, no estabelecimento de contribuinte, de pessoa com poderes para fazê-lo será certificada pela autoridade fiscal e não obstará o início dos procedimentos de fiscalização. Parágrafo 2º. Na hipótese de recusa ou de ausência do contribuinte, de seu representante legal ou de preposto com poderes de gestão, a notificação será 1. Lavrada em livro de escrituração contábil ou fiscal ou em impresso de documento fiscal do contribuinte. 2. Na impossibilidade de aplicação do disposto no item anterior, encaminhada posteriormente sob registro postal com aviso de recebimento ou veiculada em edital publicado no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 3º. Presume-se entregue a notificação remetida para o endereço indicado pelo contribuinte. Artigo 11. Os bens, mercadorias, livros, documentos, impressos, papéis, arquivos eletrônicos ou programas de computador apreendidos ou entregues pelo contribuinte, excetuados aqueles que constituam prova de infração à legislação tributária, serão devolvidos no prazo de 180 dias contados do início dos procedimentos de fiscalização, reputando-se iniciada a auditoria após o integral cumprimento de todas as notificações entregues ao contribuinte. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se somente aos casos em que a conclusão dos trabalhos fiscais dependa exclusivamente das informações constantes nos elementos apreendidos ou entregues, tornando desnecessárias outras verificações. Parágrafo 2º. O prazo de 180 dias fixado no caput poderá ser prorrogado, mediante requisição fundamentada do agente fiscal de rendas responsável pelos trabalhos à autoridade que determinou a sua realização.
Parágrafo 3º. Mediante requisição, serão fornecidas ao contribuinte cópias de livros, documentos, impressos, papéis, arquivos eletrônicos ou programas de computador apreendidos ou entregues. Artigo 12. No julgamento do contencioso administrativo tributário, a decisão será fundamentada em seus aspectos de fato e de direito, sob pena de nulidade absoluta da decisão desfavorável ao contribuinte. Artigo 13. A resposta à consulta escrita relativa a tributo, que contenha dados exatos e verdadeiros, que não seja meramente protelatória e que não tenha sido formulada após início de ação fiscal, será dada no prazo de 30 dias após a entrega do pedido devidamente instruído. Parágrafo 1º. As diligências ou os pedidos de informação solicitados pelo órgão fazendário responsável pela resposta suspenderão, até o respectivo atendimento, o prazo de que trata este artigo. Parágrafo 2º. A apresentação de consulta pelo contribuinte impede, até o término do prazo fixado na resposta, o início de qualquer procedimento fiscal destinado à apuração de infração relacionada com a matéria consultada. Parágrafo 3º. A consulta que tratar de exigência de tributo, se este for considerado devido, não afasta a incidência de correção monetária ou outra forma de atualização e dos demais acréscimos previstos na legislação, dispensada a exigência de multa de mora e juros moratórios, se formulada no prazo previsto para o recolhimento normal do tributo e se o contribuinte adotar o entendimento contido na resposta no prazo que lhe for assinalado. Artigo 14. As certidões serão fornecidas no prazo de 10 dias úteis após a formalização do pedido devidamente instruído, vedada, em qualquer caso, a exigência de requisitos não previstos ou amparados em lei. Artigo 15. A certidão negativa fornecida pela Fazenda Pública Estadual será entregue ainda que dela conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Artigo 16. Vetado. Artigo 17. A constatação de prática de ato ilegal por parte dos órgãos fazendários não afastará a responsabilidade funcional da autoridade que a que lhe tenha dado causa, ainda que agindo por delegação de competência. Artigo 18. Cabe à Secretaria da Fazenda, inciso 1, implantar no prazo de 180 dias contados da data de publicação desta lei, um serviço gratuito e permanente de orientação e informação ao contribuinte. Cabe à Secretaria da Fazenda, inciso 2, realizar, anualmente, no âmbito da Casa Civil, campanha educativa com o objetivo de orientar o contribuinte sobre seus direitos e deveres. Cabe à Secretaria da Fazenda, inciso 3, implantar programa permanente de educação tributária, bem como programa permanente de treinamento para os servidores das áreas de arrecadação e fiscalização. Artigo 19. A Secretaria da Fazenda não emitirá ordem de fiscalização ou outro ato administrativo autorizando quaisquer procedimentos fiscais fundamentados exclusivamente em denúncia anônima quando, inciso 1, não for possível identificar com absoluta segurança o contribuinte supostamente infrator, inciso 2, for genérica ou vaga em relação à infração supostamente cometida. A Secretaria da Fazenda não emitirá ordem de fiscalização ou outro ato administrativo autorizando quaisquer procedimentos fiscais fundamentados exclusivamente em denúncia anônima quando, inciso 3, não estiver acompanhada de indícios de autoria e de comprovação da prática da infração, inciso 4. Deixe transparecer objetivo diverso do enunciado, tal como vingança pessoal do denunciante ou tentativa de prejudicar concorrente comercial.
A Secretaria da Fazenda não emitirá ordem de fiscalização ou outro ato administrativo autorizando quaisquer procedimentos fiscais fundamentados exclusivamente em denúncia anônima quando, inciso 5, referir-se à operação de valor monetário indefinido ou reduzido, assim conceituada aquela que resulte em supressão de imposto de valor estimado inferior a 100 unidades fiscais do Estado de São Paulo, UFESPs. Artigo 20. A Secretaria da Fazenda não executará procedimento fiscal quando os custos claramente superem a expectativa do correspondente benefício tributário. Capítulo 4. Do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte. Artigo 21. Fica instituído o Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte, CODECON, órgão de composição paritária, integrado por representantes dos poderes públicos e de entidades empresariais e de classe, com atuação na defesa dos interesses dos contribuintes, na forma desta lei complementar. Parágrafo 1º. Os integrantes do CODECON terão o direito de indicar um membro titular e um membro suplente para a respectiva composição. Parágrafo 2º. Os representantes indicados na forma do parágrafo anterior serão nomeados pelo governador do Estado. Parágrafo 3º. Os membros do CODECON não serão remunerados e suas funções são consideradas como serviço público relevante. Artigo 22. Integram o CODECON. Inciso 1. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Inciso 2. Da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, FCESP. Inciso 3. Da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP. Integram o CODECON. Inciso 4. Da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, FASP. Inciso 5. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, SEBRAE. Integram o CODECON. Inciso 6. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, OAB São Paulo. Inciso 7. O Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, CRC São Paulo. Inciso 8. Da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, AFRESP. Integram o CODECON. Inciso 9. O Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, SINAFRESP. Inciso 10. A Coordenadoria da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda. Integram o CODECON. Inciso 11. A Corregedoria do Fisco Estadual. Inciso 12. A Ouvidoria Fazendária. Inciso 13. A Escola Fazendária do Estado de São Paulo. Integram o CODECON. Inciso 14. A Procuradoria Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado. Inciso 15. A Secretaria da Educação. Inciso 16. A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Integram o CODECON. Inciso 17. A Casa Civil. Inciso 18. Da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, FACESP. Integram o CODECON. Inciso 19. Da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo, FITCESP. Inciso 20. A Diretoria Executiva da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, DEAT. Artigo 23. São atribuições do CODECON. Inciso 1. Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual de proteção ao contribuinte. Inciso 2. Receber, analisar e dar seguimento a reclamações encaminhadas por contribuinte. São atribuições do CODECON. Inciso 3. Receber, analisar e responder consultas ou sugestões encaminhadas por contribuinte. Inciso 4. Prestar orientação permanente ao contribuinte sobre os seus direitos e garantias. São atribuições do CODECON. Inciso 5. Informar, conscientizar e motivar o contribuinte, através dos meios de comunicação. Inciso 6. Orientar sobre procedimentos para apuração de faltas contra o contribuinte. Parágrafo único.
no prazo de 180 dias contados da data da publicação desta lei complementar, os representantes das entidades mencionadas neste artigo reunir-se-ão para escolher o presidente, o vice-presidente e o secretário do CODECOM, bem como para elaborar e aprovar o seu regimento. Artigo 24. Constatada a infração ao disposto neste Código, o contribuinte poderá apresentar ao CODECOM reclamação fundamentada e instruída. Parágrafo 1º. Julgada procedente a reclamação do contribuinte, o CODECOM, com vistas a coibir novas infrações ao disposto neste Código ou a garantir o direito do contribuinte, representará contra o servidor responsável ao órgão competente, devendo ser imediatamente aberta sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se às entidades de classe, associações e cooperativas de contribuintes, que poderão agir em nome coletivo na defesa dos direitos de seus associados. Artigo 25. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Capítulo 5. Da disposição final e transitória. Artigo único. São inválidos os atos e procedimentos de fiscalização que desatendam os pressupostos legais e regulamentares, especialmente nos casos de: inciso 1. Incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente. Inciso 2. Omissão de procedimentos essenciais. Inciso 3. Desvio de poder. Palácio dos Bandeirantes, 3 de abril de 2003. Geraldo Alckmin. Alexandre de Moraes. Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania. Eduardo Refinete Guardia. Secretário da Fazenda. Arnaldo Madeira. Secretário-chefe da Casa Civil. Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 3 de abril de 2003.